Olá, mais uma live. Hoje sobre um assunto bem complexo que gera algumas controvérsias, inclusive na literatura mesmo. Só colocar o título aqui para quem for entrando saber que nós estamos falando sobre Meu Filho Mente, como mudar isso. Então, conforme o pessoal vai entrando, né, eu vou esperar um pouquinho aqui, tomar uma água. Porque como as minhas lives são curtinhas, só 30 minutos, eu não gosto de esperar muito, mas eu sei que o Instagram demora para avisar as pessoas, né? O Face também. E eu faço essa transmissão sempre simultânea, sempre quando eu consigo. Então, para quem for entrando e para quem for ver esse vídeo depois, eu sou Manuela Uber, sou psicóloga. Atualmente trabalho focada na infância e na orientação de pais e mães, porque ao longo, dos meus 10 anos de formada e atendendo o público em geral, eu percebi que tem muitas questões de nós, adultos, que são referentes à nossa infância. E eu comecei a sentir essa necessidade de ajudar os pais, ajudar as crianças a não precisarem se curar das suas infâncias, que é algo que eu acho muito importante mesmo, que nós não deveríamos ter que nos curar da nossa infância. E muitas pessoas procuram atendimento quando adultos exatamente nesse movimento, nessa necessidade de se curar de infâncias que foram muito difíceis para eles. Então, por isso, hoje eu trabalho focada na infância e na orientação de pais. O tema de hoje, então, mentira na infância, Meu filho mente, o que fazer? Como mudar isso? Eu decidi falar sobre esse assunto porque é algo que é bem recorrente, Os pais perguntam, os pais procuram, O meu filho tem mentido, o que eu faço e agora? Muitos pais com essa sensação de falta de caráter, A mentira nos dá muito esse medo, da falta de caráter, essa sensação de, eu não estou educando meu filho bem, tem alguma coisa muito errada acontecendo para ele estar mentindo. E também existe outros pais que procuram muito, querendo saber em que idade, Até que idade é normal uma criança mentir? A partir de quando eu preciso me preocupar com as mentiras do meu filho? E por isso eu decidi falar sobre esse assunto hoje, O primeiro que eu queria falar, a primeira questão é isso, Sobre a idade. Qual a idade que eu preciso me preocupar com isso? É algo que eu sempre tento deixar claro aqui, que existem sim as fases do desenvolvimento, mas que se nós não auxiliarmos as crianças com as necessidades delas, essas questões não passam. O que eu quero dizer com isso? Que se eu não ensinar para a criança sobre as questões da mentira, desde muito nova, Oi! Bem-vindos todos que estão aqui, obrigada pela presença, se eu não ensinar desde muito cedo para a criança sobre as questões, que eu acho importante, como a questão da honestidade, os valores, se não for ensinado para a criança desde muito cedo, como ela vai aprender? Nós não precisamos esperar um momento para daí sim nos preocuparmos em ensinar. Agora sim, existe uma idade que é um marco, Que aí a gente começa a prestar mais atenção que tem alguma coisa acontecendo. Mas tem a ver com o mundo interno da criança, com o desenvolvimento mesmo, que é os 7 anos.
Aos 7 anos, mais ou menos, né? Porque essas fases, elas não são, esses anos nunca são exatamente, né? Fez 7 anos, agora é tudo diferente, não é assim. Mas aos 7 anos, a criança começa a diferenciar o que é fantasia e o que é realidade. Então, ela começa a entender que Homem-Aranha não existe, a entender que Branca de Neve não existe, a entender que aquilo é fantasia e o que é realidade. Começa. Então, nós compreendemos a partir disso que ela começa a entender também melhor o que é mentira e o que é verdade. Mas, se eu não ensinei nunca, e aí aos 7 anos eu quero ensinar para a criança, vai ficar muito difícil. Porque até então era permitido e agora não é mais, fica confuso. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro hoje é isso. Existe as fases do desenvolvimento e elas precisam ser estudadas pelos pais, compreendidas, para entender até que ponto, né, que eu preciso exigir mais da criança, exigir menos, né? Como fazer essa exigência, como fazer essa educação. Mas eu não posso ficar presa a essas fases do desenvolvimento. Os pais não podem, então antes dos 7 anos não sabe o que é fantasia, o que é realidade. Então eu vou esperar para quando ela estiver madura, daí ensinar. Aí entra a segunda parte do aprendizado. Porque o aprendizado não é feito só com o que nós trazemos aqui dentro. Ele é feito com o que nós vivenciamos. E a vivência ensina muito para as crianças, né? A criança aprende os comportamentos todos vivenciando. E aí, se até os 7 anos ela vivenciar experiências sobre mentira, ou se ela fizer algumas mentiras e isso não for corrigido, ela vai compreender como algo correto. E para depois mudar isso é um pouco mais difícil. Não é impossível, né? É algo que eu sempre falo aqui também. Não existe um comportamento impossível de mudar. Todos os comportamentos, sentimentos, emoções, a gente pode trabalhar para que seja diferente. Mas, conforme a gente vai crescendo, fica um pouco mais difícil. Porque aí ele já está concretizado na gente. A gente já tem experiências que nos disseram que aquele comportamento era o correto. E agora está dizendo que não. Então fica um pouco mais difícil. E como todo comportamento é ensinado, alguns pais dizem, mas em casa ninguém mente, eu não sei por que ele está fazendo isso. Será? Será que ninguém mente? Será que nunca aconteceu nenhuma mentira em frente à criança? Por exemplo, alguém perguntou, o que vocês fizeram ontem? Não fizemos nada, ficamos em casa. E vocês saíram. A criança não entende, a criança pequena, né? Não entende bem, mas ela fica confusa, ela sabe que não é verdade. Ela não consegue ainda, às vezes, pensar que o pai e a mãe estão mentindo, mas ela sabe que não é verdade. Ou a famosíssima frase, né, que acho que todo mundo aqui já ouviu e já disse. Na volta a gente compra, mas não tinha intenção de comprar, nunca teve intenção de comprar. Isso são mentiras. Mas são mentiras só para evitar conflitos, são mentiras bobas. E a criança está mentindo coisas sérias. E como que ela sabe? Esse aprendizado é muito elaborado por uma criança pequena. Às vezes é muito elaborado para adolescentes também. Adolescentes às vezes ainda têm dificuldades com isso, né? Eles são 8 ou 80, né? Ou é honestidade ou não. Uma criança pequena não tem essa capacidade. E muitas vezes isso também não foi explicado. Tem mentirinhas que são do bem. Será que dá para dizer isso para uma criança? Será que é isso que você, pai e mãe, quer ensinar? Se for,
vai do desejo de cada pai. Cada pai é responsável por aquilo que quer ensinar aos seus filhos. Mas a criança vai aprender que existem mentiras do bem e ela vai usar. E aí vai usar conforme o seu julgamento do que é uma mentira do bem. É assim que nós aprendemos e utilizamos, né? A partir depois de nós mesmos. A gente aprende o comportamento e utiliza depois conforme é melhor para nós. Então, sim, né? Nós temos mentira no mundo. Não tem como nunca ter mentira em casa. Vai acontecer, possivelmente. Mas desde muito novo, né? Pontuar para a criança, explicar, falar aqui, né? Que, não fez certo. Inclusive isso, né? Se fala muito na reparação. Não vou comprar. Ou a mãe falou uma coisa que não era verdade, mas explicar para a criança o porquê que aquilo foi feito, o porquê que aquilo foi dito. Porque aí você está ensinando honestidade. Você está mostrando também, principalmente, a questão da reparação. Que tudo bem falar, que não tem uma punição quando a gente fala a verdade. Eu vou chegar aí. Porque aí, né, vamos falar agora sobre os motivos que levam as crianças a mentir. Antes de falar sobre o que fazer, eu vou deixar essa parte para o final. De como mudar, né? O primeiro de tudo é ouvir mentiras. Ouvir mentiras vai fazer a criança mentir. E ela não tem uma dimensão para mensurar o que é uma mentirinha e o que é uma mentira séria. Então, essa medida, né? Essa trena vai ter que vir de fora, vai ter que vir dos pais, de dizer o que é uma mentira séria e o que não é, né? A segunda, que eu até coloquei no Reels, né? E o Descomplicamente me fez uma pergunta muito interessante, que é o medo da punição. O medo da punição faz as crianças mentirem. E aí até, né, trouxe essa reflexão, né? Será que a criança não pode estar testando os pais? Algo que quem já está há mais tempo aqui comigo sabe, né? Eu trabalho muito voltada a tirar o foco dos pais. Nós normalmente colocamos o foco do comportamento da criança para a resposta a algo em mim, pai, mãe. Fez isso para me testar, fez isso para me tirar do sério, fez isso para me irritar, né? Ou fez isso para me deixar feliz. O foco do comportamento da criança fica nos pais. Quando a gente faz isso, o que acontece? Raiva, frustração, culpa. Quando nós colocamos o foco do comportamento do outro em nós, é isso que acontece. Nós nos sentimos mal, nós nos sentimos responsável por aquele comportamento. Então, se a criança está fazendo isso, é porque eu tenho que fazer algo, né? Gera todo um ciclo, né? Que não faz bem nem para os adultos, nem para os pais e as mães, nem para a criança. Quando nós fazemos, que é o que eu sempre proponho aqui, colocar o foco do comportamento da criança na criança, nós olhamos diferente. Um exemplo, né, que eu lembro agora, que eu não anotei os dois que você deu, mas um exemplo que eu lembro agora é o do tomar banho, né? Já tomou banho? Daí a criança diz, já, né? Tomei. Ou acho que outro era dos atividades, exercícios, não me lembro muito bem. Mas, né? Os dois eram nesse sentido. Já fez tal coisa? Já. Aí ela poderia estar testando para ver a resposta dos pais, né? Se nós colocarmos o foco nos pais, a gente pode pensar dessa maneira. Mas se a gente colocar o foco na criança, porque o comportamento é dela, né? A resposta é dela. Se a gente colocar nela, a gente pode pensar. Se for uma criança muito pequena, ela realmente, né, pode achar que ela já tomou banho. Dimensão de tempo, de espaço para uma criança muito pequena, ali até os
4 anos, é complicado. Ela realmente pode achar que ela já tomou banho. E aí nós vamos, né, às vezes até punir essa criança por causa de algo que ela acha que ela já tomou banho. Ou mesmo, né, ela está intertida em algo. Isso serve até para adolescentes, né? Eles estão fazendo algo muito prazeroso. Uma brincadeira, um jogo. Os amigos estão no jogo online, né? Que os adolescentes têm jogado demais, até crianças pequenas. Eles não querem sair. Então eles vão dizer, já. Porque eles não querem sair, eles não querem sair da atividade prazerosa. Quando nós colocamos o foco na criança e no adolescente, é isso que acontece. Não quer dizer que não vai lá, vai dizer, vai pro banho, é agora, é o horário, né? Não, você vai tomar atitudes como acha que deve tomar, né? Se é o horário, se, né, já tá muito tempo no jogo, você, pai e mãe, decide isso. Mas quando nós colocamos o foco no comportamento da criança, a gente entende o porquê ela disse e não se sente mal por ela ter feito aquilo. E o porquê que eu trouxe, né, dentro disso? Porque também a criança pode fazer isso de dizer que já tomou, porque às vezes a mãe já mandou há muito tempo e ela sabe que se ela disser que não, a mãe não vai deixar ela uma semana sem jogar videogame. Então, o medo da punição pode fazer a criança mentir. Dizer que fez algo, mas não fez. E isso não é um comportamento só na criança. Nós adultos fazemos isso o tempo todo. Inclusive quando, por exemplo, os pais não querem dizer não para a criança, ou esse exemplo que eu dei antes, né? Na volta a gente compra. Porque não quer ver a criança naquela explosão emocional, brigando, xingando, batendo boca, né? Dizendo que quer porque quer porque quer. Então, para evitar esse conflito, que a punição é um conflito, para evitar esse conflito, nós também mentimos. Porque punição não é apenas ser castigado, apanhar. Punição são várias questões. Tem crianças que não toleram os pais brigar com elas. Porque talvez por ser muitas brigas ou por serem crianças mais quietas, mais introspectivas, né? Elas não toleram a briga. Então elas fazem de tudo para evitar a briga, para evitar a punição. De tudo mesmo. Isso não é uma coisa boa, elas precisam aprender a tolerar, a resolver os conflitos, porque fugir não é resolver, é algo que se trabalha muito na terapia, né? Porque uma boa parte das pessoas, dos adultos mesmo, acha melhor não falar nada, colocar panos quentes, deixar pra lá, do que resolver. Então aí começa este tipo de comportamento, né? Por medo da punição, por medo de que algo de ruim aconteça, nós recuamos e muitas vezes mentimos. Medo da desaprovação dos pais, que é bem semelhante ao que eu estava falando antes, né? Todos nós, né? Quem nunca, aí principalmente durante a adolescência, né? Não deu uma aumentada numa história, não mudou um pouquinho algo para que quando estava contando para um amigo, para que a situação vivida ficasse mais interessante. Nós precisamos da aprovação do outro. Então, a desaprovação dos pais é muito difícil para uma criança. E quando ela sabe que isso vai acontecer, ela tende mais a mentir. Quando ela sabe que vai decepcionar os pais, né? Pais que ficam muito decepcionados, que, ai, nossa, eu fiquei muito triste com isso que você fez, eu fiquei muito magoada com isso que você fez. Por que é que ela vai falar a verdade se ela vai deixar a mãe muito magoada? Nenhuma criança quer deixar os pais muito tristes, muito magoados, por mais que seja algo que às vezes não é tão grave.
mas para ela é. E ela ainda não consegue medir. Ah, se eu contar isso, né? Se eu contar que eu fui mal na prova, às vezes amanhã tá, vamos estudar mais para a próxima, né? Mas a criança acha intolerável. Eu vou ser uma má filha. Eu já ouvi isso nos atendimentos de crianças mais de 8, 9 anos, né? Eu vou ser uma filha ruim, a minha mãe não vai gostar mais de mim. Isso é muito pesado para uma criança, a desaprovação dos pais. Então, a mentira pode ser para isso, para não lidar com essa desaprovação. Uma necessidade de atenção, por incrível que pareça, existem muitas crianças que acabam tendo mais atenção com comportamentos ruins. Então, quando ela faz algo de errado, ela ganha muita atenção. O pai e a mãe sentam para conversar, explicam o porquê que está errado, né? Perguntam para ela o que está acontecendo. Ela ganha muita atenção. E quando faz as coisas certas, não ganha. Não tem essa conversa, esse sentar junto, esse momento com os pais. E é o que os filhos mais querem, né? É esses momentos com os pais, de conversa, de estar junto, de olhar um filme, de um momento juntos, né? Então, acontece de crianças que mentem bastante por uma necessidade de atenção, uma necessidade de estar juntos, mesmo que essa atenção seja ruim. Né? Já trabalhei com mães que diziam, mas como assim ele gosta de apanhar? Não, mas ele precisa da sua atenção. E se esse for o momento de atenção, a criança vai repetir, mesmo que isso pareça impossível da gente entender. Acontece de fazer comportamentos ruins para ter a necessidade, a atenção dos pais. E hoje em dia, cada vez mais, está muito difícil a gente estar 100% disponível. E é claro que não tem como estar sendo 100% disponível o tempo todo. Mas às vezes, nesses momentos de comportamentos ruins, comportamentos indesejáveis, a gente larga o celular, desliga a TV e fica um tempo sentado conversando com a criança. Isso acaba sendo um momento bom, um momento de estar com a atenção 100% do pai e da mãe para ela. Nós seres humanos somos muito complexos. Oi, Milena, tudo bem? E o último que eu falei, que também, né, eu já recebi várias mensagens de que é impossível a criança não gostar da realidade que vive. Nós ainda vemos a infância como um momento lindo, um momento mágico, né? Mas não necessariamente, não para todas as crianças. Tem algumas crianças que têm dificuldades com a vida delas, que está passando por alguma situação difícil, ou que está passando por problemas que para nós às vezes não parecem tão grandes, mas para ela sim, porque ela está se desenvolvendo, né? Ela está tentando lidar com aquela emoção e às vezes está se sentindo sozinha, está sentindo que ninguém dá atenção, está sentindo, né, várias coisas e não gostar da própria vida. É algo que eu sei que, né, nós adultos temos muita dificuldade, né, tanto que assuntos como depressão na infância, como suicídio na infância são intoleráveis para nós, mas eles acontecem. Ainda bem que bem menos frequente do que nos adultos, com certeza. Mas acontecem, as crianças precisam serem olhadas como sujeitos que desejam e que às vezes ficam tristes, que têm angústias, que têm sofrimento, que precisam aprender a lidar com isso, né? E, por exemplo, né, um caso que enquanto eu estudava para live, eu fiquei me lembrando, né? Há bastante tempo atrás já eu atendi uma criança que a escola que encaminhou, porque ele era mentiroso. Foi assim que ele foi encaminhado. Uma criança de 5 anos, 4 para 5 anos, eu acho. Ele é mentiroso.
Eu, como assim, né? Ele é tão pequeno. Aí, conversando com a mãe, ela me contou que, né, eles chegavam segunda-feira na escola e todo mundo contava sobre o final de semana. E os amigos contavam sobre ter ido jogar bola com o pai, sobre fazer coisa com o pai. E ele contava também, muito feliz. Só que o pai dele não convivia com eles. O pai dele nunca ligou para ele, desde que ele era muito novo. E aí, né, não conseguiam entender de onde ele tirou isso. Ele tirou isso da necessidade de ter um pai, da falta que essa pessoa fazia para ele, mesmo ele não conhecendo. Ele não conhecia esse pai. Mas ele tinha essa necessidade ao ouvir os outros. Todo mundo tinha um, ele queria ter um também. E aí ele foi taxado na escola como um mentiroso. Mas ele só estava seguindo os colegas, ele estava contando algo que os outros tinham e que ele gostaria de ter. E aí nós trabalhamos melhor isso, né? Trabalhamos com ele também. Mas a realidade dele não é necessariamente que ele não gostasse, ele vivia muito bem com essa mãe. Mas ao ver os outros colegas falando sobre isso, e ele não tinha isso para contar, ele contou também. A gente pode taxar essa criança como mentirosa, até porque ele ainda não tinha 7 anos, então fantasia e realidade são muito confusas, como eu falei lá no início, né? Mas era algo que ele desejava. Não era uma mentira que fazia mal aos demais, era um desejo dele. Ele desejava ter essa figura, ele desejava ter feito aquilo que os amigos fizeram, né? Que os colegas fizeram. Ele sentia que ele ia ficar... Só ele não tinha o que contar, né? Então ele falava. Isso é muito importante da gente. Por isso, né, que eu sempre falo, o foco tem que ser na criança. O comportamento é da criança. E a gente coloca muito foco em nós, que eu falei ali antes, né, da punição. Por que essa criança está fazendo isso? Toda criança passa por fase da mentira. A gente tem que prestar bem atenção o porquê, né? Ela está mentindo, ela está criando uma realidade. O que é que está acontecendo? Que eu falei um pouquinho antes, né? Dos motivos que levam uma criança a mentir. Que é importante prestar atenção neles. É fuga da punição, é para não ter a desaprovação dos pais. Qual é os motivos pelo qual levam? Ou ela está ouvindo muita mentira, né? A gente tem que avaliar que mentira é essa, né? E não necessariamente... Que ótimo! Eu adoro que vocês perguntem. Eu gosto muito mesmo, me ajuda a entender o que vocês querem, né? As dúvidas de vocês. A gente precisa entender para já taxar como mentira, né? Precisa entender de onde vem. E até os 7 anos, a fantasia e a realidade ainda estão muito confusas para a gente já também pensar como uma mentira. E depois disso, a gente ainda, né, mesmo depois dos 7 anos, a gente pensa nessas outras questões. A serviço de quê? Posso dizer assim, né? É uma mentira que serve para enganar os outros? É uma mentira que serve para fazer mal aos outros? É uma mentira que está no lugar de algo que a criança quer, né? A serviço de quê tá essa mentira? Mas agora, né, que já estamos em meia hora. O que fazer, né? A criança está mentindo. O que eu faço? Primeiro, é muito importante a gente lembrar que tem uma criança em casa e fazer de tudo para não mentirmos, para que ela não aprenda que a mentira é um comportamento aceitável. Se nós estamos dizendo para a criança que não pode e nós fazemos, é difícil, porque é um comportamento aceitável para adultos, mas não é para crianças.
Fica um pouco contraditório e fica mais difícil da gente adulto ensinar para a criança. E, né, ensinar de uma maneira bem contundente, né? Então, primeiro isso. Depois, pontuar para a criança, como no exemplo, né, que o Descomplicamente perguntou. Da criança não querer tomar banho. Ela dizer que já tomou banho, mas ela não tomou. A gente sempre deve ir até a criança, porque muitas vezes a gente faz essas perguntas de longe, né? Já tomou banho? A gente deve ir até a criança, né? E aí eu entendo, né? Se a criança tá olhando um programa, alguma coisa assim, eu entendo que tá muito legal, que você queria ficar aí, mas agora é a hora do banho, né? Então sempre mostrar para a criança que sabe que ela não tá falando a verdade, que entende os motivos, mas que não é para fazer isso. Que ela vai ter que fazer os combinados, que vai ter que fazer as coisas, né? Por quê? Porque isso tira o medo da punição. Então a gente começa a trabalhar que ela não precisa mentir para fugir da punição. Porque quando acontece a mentira, eu não puno. Porque o nosso primeiro comportamento, né, a nossa primeira ideia eu tenho que punir a criança, eu tenho que fazer algo, porque senão ela vai ser uma mentirosa compulsiva. Só que aí o que eu faço é ensinar que se eu mentir, eu fujo da punição. Então a punição ela é muito complicada nesse sentido, né? De que ela acaba reforçando a mentira e não extinguindo, que é o que a gente quer que pare, né? E não é o que acontece quando a gente pune. É sempre importante a gente dizer que entende. E depois, em outros momentos, ir falando também, será que foi isso mesmo que aconteceu? Tem certeza? Que demonstrar para a criança que a gente sabe que não foi aquilo. E aí algumas pessoas, então eu digo para ela que ela tá mentindo. Filho, você tá mentindo, por que tá fazendo isso? O que vocês acham? Quem tá aqui me assistindo, o que acha dessa abordagem? Vou dizer para a criança, né? Você tá mentindo e isso é errado. Me digam aí, enquanto eu tomo uma água, alguém me diz aí. Correto? Não correto? Pode botar só a mãozinha. Vou dar um tempo, porque já me disseram que eu começo a falar muito rápido, que era pra mim falar mais devagar aqui na live. Que povo envergonhado, não? Meriane, muito obrigada, não me deixou aqui sozinha? Depende, descomplica. Oi, Andréia, tudo bem? Então, dizer ou não dizer para a criança, você tá mentindo. Bem-vinda. A pergunta que eu faço pra gente pensar é, a gente diz isso para os adultos? Quando a gente vê que tem um adulto mentindo, a gente diz isso dessa maneira? Você tá mentindo. Por que você tá fazendo isso? Ou nós procuramos compreender? A gente questiona, a gente faz a pessoa refletir de por que ela tá fazendo aquilo. E dizer, né? A gente muitas vezes diz, não precisa mentir para mim. Não é assim que a gente fala com adultos? Então por que que com criança a gente faz diferente? Por que que a gente não é tão acolhedor com a criança? Se for de uma forma acolhedora mais séria, talvez ela se sinta à vontade para ser verdadeira. Isso, exatamente, né? Eu não dizer, você tá mentindo, por que tá fazendo isso, né? Dessa maneira de confronto mesmo, né? Mas sim de fazê-la pensar.
de será que foi isso mesmo que aconteceu, né? Ir fazendo com que a criança se sinta à vontade para dizer que não foi. E aí o de porquê. A criança normalmente diz: mãe, eu achei que você ia ficar muito chateada comigo e eu não quero que você fique chateada. É fazer a criança refletir, chegar neste ponto de maturidade mesmo. Isso é uma maturidade emocional e que tem uma repercussão maravilhosa na vida, porque a criança vai conseguir assumir o que está sentindo, porque muitas vezes as pessoas não conseguem assumir nem o que sentem, quem dirá o que fez. Assumir para si mesmas, né? Que estava com medo, que fez uma coisa errada mesmo. Assumir o que está sentindo, tudo o que está sentindo. Aí verbalizar, falar sobre isso. Sem medo de você, pai e mãe. Porque para isso não dá para ter medo. No momento em que qualquer pessoa tem medo do outro, não vai falar a verdade. Não tem como a gente exigir isso das crianças se ela tem medo do que vai acontecer. Ela pode ter algumas fantasias dela, mas quando ela sabe que é verdade, que se eu contar, eu vou apanhar, se eu contar, eu vou ser castigado, né? Eu vou ficar sem videogame, às vezes sem ir na casa dos amigos. É um castigo bem recorrente, né? De tirar as coisas que a criança gosta. Mas aí muitos dizem: ah, mas então a criança vai mentir, nada vai acontecer? O simples não, porque não é simples. O fato de a criança ter que assumir que ela fez algo de errado, conversar, reparar esta questão, faz com que ela seja penalizada. Daí não é da maneira que nós pensamos penalização, né? É mais de reparação mesmo. E é isso que a gente precisa ensinar, que quando nós erramos, nós precisamos reparar. Porque se a criança mentiu para alguém, ela vai ter que ir lá pedir desculpa, né? Conversar com essa pessoa, ela tem que reparar. Se ela pegou algo de alguém, que acontece na infância, e não é por maldade, às vezes tem muitas questões, mas aí é outro assunto. Se ela pegou isso de alguém, ela vai ter que ir lá devolver. E isso é muito difícil. A reparação é bem difícil. E ela ensina muito mais do que o castigo. O castigo ensina que eu sou mal, que eu fiz uma coisa ruim, né? Ensina outros pensamentos. O reparar ensina o que eu fiz não tá certo. É a reparação que ensina isso. É ver que o outro ficou triste, né? Que ele não gostou. Ou perceber que a mãe não precisa disso. Não precisa que a criança minta. Que não vai perder o amor desses pais porque aconteceu algo, né? Que ela precisa mentir. É bem complexa a questão da mentira, né? Eu fico pensando nos assuntos que eu quero falar com vocês e não me lembro que eles têm tantas coisas para falar, né? E quero falar em meia hora. E ainda mais quando vocês interagem comigo, que fica muito bom. Obrigada. E como, né? Como eu faço tudo isso para evitar? Porque a educação emocional a gente sempre pensa de uma maneira evitativa, né? E dá para evitar que a criança minta de uma maneira assim mais séria, né? Que não sejam essas algumas questões próprias mesmo da fantasia ali. Através da brincadeira, através de histórias. Eu já falei sobre algumas histórias aqui, né, no meu Instagram, que falam exatamente sobre isso. Histórias que são antiguíssimas e que estão na nossa cultura há muito tempo, como o do Pedro e do Lobo. Acho que é Pedro, né? Que ele mente, daí depois as pessoas não acreditam nele. Existem filmes, existem várias brincadeiras, né? Através do lúdico, a gente pode ensinar tudo
para as crianças, inclusive sobre virtudes, porque a honestidade é uma virtude. E a gente, né, pode pensar muito assim quando, né, quer ensinar essas coisas. Eu não vou ensinar a não mentir, eu vou ensinar sobre honestidade. Nós não precisamos ensinar a parte ruim, a gente ensina as coisas boas. E aí o contrário dela é o ruim, porque a gente não foca nas coisas ruins, nem no comportamento ruim da criança, nem no ensinamento só de coisas ruins, né? Ai, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Mas pode muitas coisas. Pode ser honesto, deve ser honesto. Pode muitas coisas, né? E aí focar sempre a educação da criança no que ela pode fazer, no que ela pode e deve fazer, né? E aí entram as virtudes, entram o propósito, né? O propósito que você quer para o seu filho, como você quer que ele seja quando ele for adulto. Então, o que é que você tem que fazer para ele ser esse adulto? Que é algo que eu sempre falo aqui, né? Mas acho que hoje fica bem mais claro também, né? E quando perceber também que a criança falou e depois, né, se reparou, como a gente tinha dito ali, né, para fazer a criança dizer, ela mesma acabar dizendo a verdade, sem confrontar ela, é importante a gente dizer: eu gosto muito quando você diz a verdade. E aí, ó, mas isso é errado, né? Fazer isso, tal coisa, isso magoa as pessoas, né? E aí explicar o porquê que a criança não deveria ter feito aquilo. Porque ela provavelmente está mentindo algo que ela acha que não deveria ter feito, mas fez. E algumas vezes ela fez porque não conseguia controlar esse impulso, né? As crianças muito pequenas não conseguem. Era algo que ela queria muito. Ou no caso do menino que eu falei para vocês, ele queria muito ter aquelas experiências também. Então ele só contou algo que não acontecia. E para nós adultos é horrível, nossa, ele estava mentindo. E para ele não era. Então, a gente precisa compreender os motivos que levam a criança a fazer isso e as melhores maneiras que eu posso, como mãe, de acolher isso, mas não aceitar. Acolher não é aceitar, mas é entendendo que você, né, que a criança agiu dessa maneira, você deveria agir de outras maneiras, isso não é o melhor jeito, né? E aí fazer essa educação. Sempre. Isso também é algo que eu falo bastante aqui, né? Até a vida adulta quase do seu filho, você vai ficar repetindo muitas vezes muitas coisas. Porque conforme a criança vai crescendo, vão crescendo também as necessidades. A necessidade de ser aceito, a necessidade de aprovação do grupo, né? E aí, né, a criança continua precisando desse aprendizado, do que não deve ser feito, da importância de ser honesto, até porque depois, algumas vezes, vai começar a entrar em choque com a realidade, que, mas só eu sou assim, só eu sou super honesto, verdadeiro, ninguém é. Eu já ouvi isso bastante no consultório de adultos também, né? Mas a importância de se manter daquela maneira, né? Então, ter filhos é para a vida toda, como muitas pessoas dizem, né? E as dificuldades vão mudando mesmo, né? É importante saber que vai ter você ao lado dele. Acho que consegui falar o que eu queria. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Vou tomar mais uma água. Adorei as interações de hoje. Adoro quando as lives têm interação. Enquanto eu aguardo um pouquinho aí para ver se vocês têm alguma questão. Vou dar uma olhadinha aqui. Mas eu acho que era isso, assim, é uma live bem densa, né? Não é um assunto fácil, porque a gente... obrigada, Andréia. Obrigada, Descomplica, não sei teu nome.
Mas da Andréia eu já sei, ela já esteve aqui outras vezes, né, Andréia? E obrigada a todos que estiveram aqui. E segunda-feira que vem tem mais. Espero vocês. Até a próxima. Tenham todos uma boa noite. Anne, obrigada pela presença.